nessa unidade 7, nós vamos ver 3 importantes movimentos ligados à modernidade. O cristianismo liberal é o primeiro, o fundamentalismo é o segundo e o pentecostalismo é o terceiro. Antes a gente tem que conversar um pouquinho sobre o que é modernidade. Então, a modernidade se fortaleceu a partir do século XVIII e com uma postura muito crítica em relação às instituições cristãs, tanto católicas quanto protestantes. E por que isso? Porque eles entendiam que o cristianismo apoiava as antigas estruturas que estavam ruindo. A monarquia, por exemplo, era uma delas, a filosofia anterior, e o cristianismo era reticente às recentes descobertas científicas que estavam pululando na Europa. Então, todos esses 3 movimentos, tanto o cristianismo liberal, quanto o fundamentalismo, quanto o pentecostalismo, eles foram obrigados a desenvolver alguma forma de relacionamento ou de reação ao mundo moderno, que é o mundo que a gente vive, na verdade. Às vezes, essa reação era rejeição completa, às vezes era uma aceitação e às vezes era um clima extremamente tenso entre essas duas instâncias. Então, o primeiro movimento que a gente vai conversar é o cristianismo liberal. O cristianismo liberal, a princípio, não pode ser considerado um movimento, porque ele não tem um centro, ele não tem uma ordenação. Na verdade, é um ajuntamento de diversos pensadores de diversos países que não tem um núcleo comum de pensamento. Então, o que a gente pode dizer deles? Trata-se de um grupo de indivíduos que, ao perceberem a rejeição que a fé cristã está tendo dentro dos circuitos, dentro dos círculos acadêmicos, eles propõem que o cristianismo deveria passar por um processo que a gente chama de adornamento, que é modernização. Ou seja, as crenças cristãs tradicionais deveriam ser atualizadas para esse público moderno. Não, nesse processo de atualização, o que acontece? Os liberais produzem uma série enorme de novas pesquisas que tentam, por exemplo, dar conta do Jesus histórico, é um tema importante para os liberais. Ao mesmo tempo, eles tentam aplicar novas metodologias ao estudo do texto bíblico. E nesse processo, eles colocam em dúvida muitas crenças tradicionais e muitos dogmas tradicionais do cristianismo. E nessa atitude de colocar uma interrogação em muitas crenças tradicionais, eles acabam se tornando ou formulando uma religião cristã, é importante dizer isso, mas que se distanciou do cristianismo histórico. O que a gente pode dizer então, em suma, do movimento liberal? Nessa tentativa de diálogo com a modernidade, às vezes o movimento liberal abriu mão de alguns pressupostos cristãos e aderiu a princípios modernos que depois se revelaram, por exemplo, extremamente frágeis, como uma crença total na razão, né? No século passado isso foi colocado em crítica, essa dependência da razão. Então a gente pode dizer que o movimento liberal sacrificou o cristianismo no altar dos ídolos. Duro isso, mas é verdade. Um segundo movimento é o fundamentalismo cristão. O fundamentalista, ou o fundamentalismo, pelo contrário, é um movimento que tem um centro articulador, normalmente localizado nos países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos. E qual que é a ênfase dele? Ele tenta reafirmar as crenças cristãs tradicionais, em detrimento de qualquer diálogo
ou concessão à modernidade. A modernidade é o demônio, a modernidade é o coisa ruim. Então, diante dessa modernidade, eu me distancio. Essa é uma postura fundamentalista inicial. Pelo contrário, ao contrário do cristianismo liberal, o fundamentalismo entendeu que o único caminho de salvação para a fé cristã histórica era a manutenção das crenças tradicionais. E que quaisquer novos estudos e novas metodologias de pesquisa eram vistas como algo extremamente perigoso e que não valeria a pena apropriar-se delas. Estamos diante de um movimento que valoriza o passado, mas tem muitas reticências com o presente. A gente pode dizer que, nesse sentido, o fundamentalismo elegeu a ciência como inimiga prioritária. E o cristianismo liberal foi considerado um traidor da fé. Qual é o problema dessa postura? Com o decorrer dos anos, foram aparecendo outros inimigos, à medida em que ocorreram rachas dentro do próprio fundamentalismo. Então, fundamentalistas considerados não muito fundamentalistas começaram a ser olhados como inimigos. E essa postura extrema de identificar o que pensa de forma diferente como inimigo acabou tornando o fundamentalismo um movimento voltado para dentro, que rejeita qualquer relacionamento com a cultura circundante. Ele acaba sendo olhado como um movimento reacionário ligado ao passado e não ligado ao presente. O terceiro movimento que está dentro desse ambiente moderno é o pentecostalismo. E o pentecostalismo é um movimento que corre meio que por fora desse debate com a modernidade. Por quê? Porque os pentecostais, ao elegerem a experiência cristã como base da fé, eles estão se distanciando dos dilemas modernos que estão tentando fazer um relacionamento entre a razão e a fé. Para os pentecostais, isso não é tão importante. E o pentecostalismo, na sua origem, ele cresce muito num ambiente distante da academia. Então, o pentecostalismo cresce entre os pobres, por exemplo, os migrantes e pessoas que não têm uma formação de nível superior. O crescimento do pentecostalismo, portanto, ele se dá à margem do mundo acadêmico. E é interessante que a academia, quando deu conta que o pentecostalismo cresceu, ele já estava enorme e a academia não conseguiu enxergar o crescimento dos pentecostais. A gente diria que os pentecostais crescem porque eles dão uma ênfase num cristianismo mais do coração, numa experiência com o divino e menos em um cristianismo completamente ou totalmente racionalista ou racional. Então, o pentecostalismo é um movimento que está crescendo à margem das grandes questões acadêmicas, mas que tem uma penetração na base da pirâmide social e econômica e que, portanto, é considerado por muitos estudiosos o principal movimento cristão do século XX. Talvez hoje em dia com cerca de 500 milhões de adeptos no nosso mundo contemporâneo. Muito obrigado e até a última unidade.